Informação, saúde, atualidade, relacionamento, novos talentos, orientação, musicalidade. Todos os assuntos reunidos em um só lugar. Vida em Pauta. Um programa descontraído e jovem, com a seriedade que você merece. Vida em Pauta, agora no ar, com Marcos Castilho. Olá, muito boa noite. Estamos começando ao vivo aqui pela TV Cidade, mais um programa Vida em Pauta. O tema dessa noite será jornalismo. Uma profissão que alguém, ou você que está nos assistindo, com certeza já pensou em se formar, ou ainda está pensando em que se formar. A gente está trazendo em pauta aqui o tema jornalismo. Para a gente debater esse tema, para a gente conversar, se distrair, porque jornalismo não é tudo sério, né? Tem também as suas brincadeiras. Estou com o Bruno Castilho, ele que está representando aqui a empresa Vale. Bruno, seja bem-vindo ao programa. A jornalista Áudio Coelho, internacional, né, Áudio? Que acabou de chegar da Irlanda. Eu confundo o nome da cidade onde ela está, mas Irlanda é mais fácil. E também com o jornalista Cláudio Nicolini, da TV Band Vale. Sejam bem-vindos os três ao programa Vida em Pauta. Obrigado. Obrigado, prazer imenso estar aqui. É isso aí. A gente vai falar então sobre jornalismo. Vou ver com o Paulinho se já dá pra gente soltar o primeiro vídeo, para vocês entenderem aí o que é essa profissão muito doida. O que é jornalismo? Jornalismo é uma profissão que existe para contar as histórias que existem no mundo. A gente pega tudo o que acontece por aí, junta todas essas informações de uma forma clara e coerente e depois divulga nos veículos de comunicação, tipo revista, jornal, rádio, televisão e hoje na internet. Como que a gente faz isso? Imagina que você está atravessando a rua e aí você vê um cara ser atropelado. O que você faz? Você sobe e conta pra sua mãe, né? Bom, se você for um jornalista, você vai ter que voltar pra rua com um caderninho ou um celular e começar a entrevistar as pessoas que estão lá, pra entender exatamente o que aconteceu. Então a tiazinha que estava atravessando a rua no momento do acidente, o motorista, se ele ainda estiver lá, o atropelado, se ele ainda estiver vivo, e as pessoas que estavam passando curiosas ali e viram o acidente acontecer. E aí, com todas essas informações na mão e mais as informações duras, que a gente chama que são o nome da rua, o horário do acidente, o dia, o nome e idade de todas as pessoas que foram envolvidas, você volta para a redação e escreve o que a gente chama de notícia. Você faz tudo isso para contar para quem não estava lá exatamente aquilo que aconteceu. Para quem está começando, a gente tem uma dica 10, que todas as escolas de jornalismo dão. São as 6 perguntas mágicas. Anota aí. O que, quem, como, onde, quando e por quê. Se você conseguir responder todas essas perguntas, você tem na mão uma notícia. Tipo isso aqui, ó. O estudante José de Almeida, de 13 anos, morreu atropelado na noite desta segunda-feira, dia 24, em Fortaleza. O estudante... Esse é o texto básico, a notícia, ela reporta um fato. Mas tem também outros tipos de textos jornalísticos, como a reportagem. A reportagem ela é um aprofundamento da notícia, usando esse mesmo exemplo de atropelamento. Se eu fosse fazer uma reportagem, eu teria que pegar informações extras, como, por exemplo, por que acontecem tantos atropelamentos na cidade de Fortaleza? Será que os motoristas estão estressados? Ou será que é falta de sinalização? Se a notícia é um salto, a reportagem é um mergulho numa pauta, que traz para o leitor mais versões e mais dados para que ele possa tirar suas próprias conclusões. Tem também um terceiro tipo de texto jornalístico, que chama texto opinativo, onde o próprio autor já tira suas conclusões. A gente vê isso nos editoriais de revista, de jornal, nos blogs e principalmente na timeline do seu Facebook. Mesmo depois de conversar com todo mundo, entender, rechecar as informações, você sempre vai ter uma visão subjetiva de um fato. Agora, se você é um jornalista e já foi atropelado, você provavelmente vai se sensibilizar mais com a versão do atropelado. A soma das versões se aproxima da realidade, mas ela nunca vai ser a verdade. Agora, você sabia que o jornalismo está em crise? Ninguém sabe direito o que vai acontecer. De um lado, a gente tem os grandes veículos de comunicação, que têm muito dinheiro e falam também com muita gente. Agora, de outro, a gente tem a internet, onde todo mundo fala com todo mundo. Se antes, para uma informação chegar para muita gente, ela precisava passar por um filtro de um desses grandes veículos de comunicação, hoje muitos blogueiros, por exemplo, já têm mais acesso do que grandes jornais, porque a internet é rápida, ela é fácil de usar e ela é gratuita. É um sinal dos tempos, é a democratização do acesso à informação. Mas não é só do acesso, não, é da produção também. Hoje você pode ter um blog para falar das coisas da escola, criar sua página do Facebook para falar da sua banda, ou então ter o seu próprio canal de comunicação. Então fica ligado.
Tá aí toda a introdução do nosso tema de hoje. A gente vai começar já com a pergunta-chave para os três, né? O que levou eles a escolher essa profissão? Então, o que levou eles a escolher o jornalismo? Bruno, o que levou você a escolher essa profissão? Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo. Acho que eu, como qualquer garoto, que sempre gostou muito de esporte, sempre gostou muito de futebol, né? E eu, apaixonado por isso, queria trabalhar com isso, queria trabalhar com futebol. Eu, quando era criança, às vezes, quando a gente brincava de futebol, aquele negócio de, tem dois jogando, um fica de fora, eu pegava um headphone que eu tinha na casa da minha avó, e pegava o plug e fazia a narração do jogo de futebol. Eu fazia isso com um carrinho de Fórmula 1 também, depois das corridas de Fórmula 1, na época do Senna. Eu fazia os meus próprios grandes prêmios na casa da minha avó, utilizando os móveis, fazendo curvas, enfim. E teve uma época que eu quis até fazer odontologia, mas acho que passou rápido, assim, foi uma coisa de quando eu tinha uns 10, 12 anos. Mas, enfim, depois eu comecei a gostar muito, né? Como eu consumia muita coisa de jornalismo esportivo, eu tentei enveredar por essa área. Hoje eu faço bastante coisa de jornalismo esportivo, mas lógico que, como todo começo, e eu ainda acho que estou ainda no começo, eu já consigo fazer várias coisas. Eu não faço só jornalismo esportivo, mas já fiz coberturas de outras coisas, de tragédias, de coisas culturais, enfim. Mas o ponto inicial, o ponto de partida foi esse. Sim. Aldi? Bom, o meu início com o jornalismo não foi a primeira opção, assim como muitos pensam que o jornalismo é sempre a primeira opção de uma pessoa, não. Mas como eu já estava muito enveredada para a área cultural, já estava muito envolvida, eu gostava muito de observar as pessoas e observar comportamentos. E esse trabalho de observação, eu acho que foi me instigando mais a querer mais informações, não mais como uma atriz buscando informações para construir um personagem, que a minha primeira formação é como atriz. E após isso, eu fui me interessando mais, sempre consumi revistas, sempre gostei muito de revista, de TV, enfim, e acabei enveredando para o jornalismo, que foi agora, acho que é o que mais faço, ainda tenho o meu envolvimento com artes, mas o jornalismo me puxa mais ainda para o lado das artes, para esse jornalismo mais cultural e mais de variedades. Legal. Aqui a gente já tem aqui 2 de esporte e 2 na arte. Vocês vão entender o porquê. Cláudio Nicolini. Você sabe que eu narro futebol. Sim. E eu canto, né? Toco em banda de rock and roll, né? Prazer imenso estar aqui. Obrigado, Marcos, pelo convite. O Bruno, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu comecei muito moleque, né? Eu comecei no rádio, e o rádio, com 12 para 13 anos, uma paixão. Sempre ouvi rádio. Meu pai foi locutor de rádio quando eu era moleque, fazia programas de final de semana, meu pai bancário aposentado. E aí eu comecei a trabalhar em rádio com 13, 14 anos, já comecei a fazer locução, era operador, fazia externa e tal. E fiz um pouco de tudo, até os 17 anos, quando eu fui prestar vestibular, eu falei, não, é jornalismo, que era onde eu achava que eu poderia desenvolver aquilo que eu achava que eu sabia fazer, né? A gente está aprendendo a vida inteira. E vim para Taubaté, fiz Unital, o maior orgulho de ter feito Unital. Então, você é formado em jornalismo no Unital. Unital, turma de 98. Aí, eu não falo isso, né? 15 anos, velho. Mas assim, foi muito bacana. E aqui em Taubaté eu tive a oportunidade de entrar em televisão. E eu nunca esqueço quando eu entrei em televisão, a primeira semana eu achava aquilo tão chato, porque eu fazia rádio sempre ao vivo. Em 97 eu já narrava futebol, na Rádio Cacique AM aqui em Taubaté, fazia programa diário, sempre ao vivo o rádio. E aí a televisão você entrava às 9 horas da manhã para fazer um negócio para sair às 8 horas da noite, eu achava a coisa mais... E depois você vai entendendo como é que funciona. E aí não parei mais, e sempre rádio e TV, saí, voltei, mas assim, eu gostava de comunicação, sempre gostei desde moleque. Toco instrumento, desde os 10 anos eu toco violão, tal, e eu sempre gostei da comunicação. E aí, na época, eu achei que o jornalismo era o que podia me preencher, fui fazer e a gente está procurando se dar bem até hoje, trabalhando que nem louco e procurando se dar bem.
Legal. E como que foi o processo de vocês para entrar na faculdade? Como que foi todo, né, como que a gente pode dizer, toda aquela correria para entrar na faculdade? Poxa, eu vou fazer jornalismo, e agora? O que eu vou fazer lá? Meu pai quase infartou, deixa eu começar com essa resposta. Quando eu falei pro meu pai assim, vou fazer jornalismo, meu pai, não, faz direito, você gosta de humanas? Presta direito, né? Coloca a segunda opção, pai. Não sirvo para ser advogado. Né? Conheço tantos, gosto, acho uma profissão belíssima. Não sirvo para ser advogado. Eu prestei 4 universidades, passei em Taubaté, vim para cá. Sou de São Manuel, lá no Centro-Oeste Paulista. E vim para cá, mas assim, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa já com 17 anos. Eu tinha certeza que era isso que eu queria tentar. E eu acho que acertei. Mas aí meu pai ficou mais louco da vida ainda quando 8 anos depois meu irmão falou assim, vou prestar história, né? Aí meu pai falou assim, história? Vai ser professor? Não, pai, não sou professor. Tá bem, tá em São Paulo, dá aula, tem escola, tá com 29 anos, tá muito bem. Acho que a gente tem que fazer o que a gente quer. Às vezes assusta, até porque o nosso mercado, os dois aqui sabem também, é muito difícil. Mas se você tem dom, talento e gosta, perseverança, né? Perseverança, porque ninguém nasce no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal da Record. Perseverança, vai chegar lá. E você? É só fazer o que gosta. Eu acho que isso é o principal, né? O principal foco. Se você gosta daquilo que você faz, aquilo não passa a ser um trabalho, não passa a ser é um sacrifício. Aquilo é um prazer. Você trabalha horas e horas, vai cansar, lógico, como qualquer outro tipo de trabalho, mas você vai fazer com prazer. E fazendo com prazer, você vai fazer bem. Agora ele falando, né, de quando ele era, né, o Cláudio contando de quando ele era criança, eu tava me lembrando que as minhas brincadeiras de criança era sempre com microfone. Eu sempre gostava de brincar, de sempre estar com o microfone. Não pra cantar, né? Não pra cantar, com essa voz que eu tenho, não, é uma catástrofe. Mas eu tava me lembrando também que o meu nome, pra quem me conhece, eu não me chamo Aldi, exatamente. Eu fiz isso pra facilitar a vida das pessoas. O meu nome é Aldevânia e a minha mãe ouviu no rádio, então eu acho que tem uma relação. Inclusive, a minha mãe tá assistindo em casa. E eu sempre brinco com isso, eu acho que... Porque da família mesmo, a única maluquinha, né, da família sou eu. E eu acho que vai muito disso, porque a comunicação, ela está com a pessoa. Eu acho que quando você consegue se desenvolver e consegue... A comunicação é tudo nessa vida, então não teria outro caminho. E como você falou, né, de entrar na faculdade, apesar de não ser a minha primeira opção, eu sabia que eu queria fazer algo relacionado à comunicação. E quando você chega na faculdade, você chega com 1000 sonhos, com 1000 planos, querendo ser aquilo que... Nossa, eu acho que quando eu terminar a faculdade, eu acho que eu já vou estar na TV, enfim. Depois você começa a cair na real e vê que não é bem assim. Mas, se você gosta, você chega até o 4º ano da faculdade, você consegue concluir. No meu caso, eu não tive tanto atrito com os meus pais, assim, né? Primeiro que meu pai queria que eu fosse jogador de futebol. Como eu não consegui, enfim, eu cheguei a fazer teste no São Paulo, cheguei a tentar uma carreira, não consegui. É um dos mais disputados na imprensa para trabalhar, porque ele joga bem no time da imprensa. Eu dou meus pulos. Mas o único problema, empecilho, foi minha mãe, né? Que minha mãe, ela não fala direto comigo, assim, ela não fala, pô, você não quer tentar outra área, como teu pai não foi. Ela chega para os meus parentes, assim, ela quer fazer um tribunal, mas fulano, você não acha que essa profissão, o que você acha dessa profissão? Ela quer achar alguém para falar alguma coisa ao contrário, para tentar... Para justificar. Para justificar, então, mas eu sempre... coloquei na cabeça que era isso e fui embora, e assim como o Aldi também, assim, acho que como todo mundo que entra pensando numa coisa. Eu pensava em trabalhar em rádio, porque eu ouvia tanto Nicolini, eu ouvia outras pessoas que hoje eu sou amigo, no rádio, né, enfim, eu queria trabalhar com rádio. E aí depois, nas curvas que a vida dá, eu trabalhei em TV, trabalhei, agora hoje estou no Jornal Impresso. Mas você chegou a fazer rádio, né? Não, a rádio não. Eu trabalhei... Nem Liberdade, né? Você não chegou a fazer? Não. Eu só participações especiais na difusora, assim, mas bem rápidas. Me lembro de vocês. E como que foi? Tipo, vocês entraram para a faculdade, como foi todo o processo? São 4 anos, né, de estudo, 4 anos de aprendizado.
Como que foi todo esse processo dentro da faculdade? Dentro da faculdade mesmo, você já imaginava o que vocês seriam quando concluísse, entregasse lá o TCC de vocês? Pronto, acabou, agora eu vou... Você pensou na onde você vai? Tipo, eu vou para a TV, eu vou para o jornal, eu vou para o rádio, eu vou para o site, eu vou para a internet. O que vocês pensaram quando vocês estavam fazendo a faculdade? Eu já, como eu acabei de falar, a minha ideia era rádio. Aí depois eu acabei fazendo estágio no Jornal da Cidade, em Taubaté. Trabalhar com impresso não era a minha preferência, enfim. Mas aí eu acabei pegando o gosto também, acabei pegando o jeito. Depois fui para a TV Câmara, que era um lugar onde eu trabalhei, fiz vídeo-reportagens sobre até o Taubaté, cobrindo os jogos do Taubaté. Tanto que seu TCC foi sobre o Taubaté, né? Meu TCC foi sobre o Taubaté, não seria. Meu TCC seria um livro-reportagem sobre meu avô é nome de rua aqui em Taubaté. E seria sobre a história dele, mas, enfim, por problemas outros, eu acabei fazendo um TCC, um vídeo documentário sobre o Taubaté. E hoje eu estou muito bem num jornal impresso, quer dizer... Mas consigo atuar em outras áreas também, Sim. faço foto, consigo fazer vídeo, enfim. Acho que é isso que é o legal do jornalismo, né? Você não se prender a uma área só. Se você fica, às vezes muita gente, eu já ouvi isso, mas se eu não trabalhar com TV, se eu não trabalhar na TV, eu não trabalho com jornalismo. Eu acho que não é assim. Hoje não é assim. Hoje você tem que saber segurar o microfone, você tem que saber segurar uma câmera fotográfica, você tem que saber segurar uma câmera de filmar, uma filmadora, e você tem que saber noticiar em todas as plataformas. Saber chamar a atenção do em público. todas as plataformas. E você, Áudio? Sim. Eu imaginei, quando eu entrei na faculdade, eu imaginei que eu ia enveredar muito para o jornalismo eletrônico, né, principalmente TV. Mas não, para minha surpresa, os caminhos, a gente sabe que é uma profissão até um pouco instável, e você vai, né, como no meu caso, por exemplo, a maré foi me levando para alguns caminhos que eu até não imaginava, né, que eu pudesse exercer. Mas o jornalismo te dá essa possibilidade. Então eu entrei achando que eu fosse enveredar para a área de TV, mas eu acabei fazendo rádio, fiquei um tempo em rádio, tinha um programa na Rádio Cultura AM, e acabei fazendo meu TCC, um livro-reportagem, falando sobre Catuçaba, um distrito de São Luís do Paraitinga, que eu amei fazer. Escrever, para mim, eu sempre gostei de escrever, mas eu sempre fui muito crítica com as coisas que eu escrevia. Mas aquilo foi uma realização mais pessoal do que qualquer outra coisa. Catuçaba é outro mundo. Catuçaba é outro mundo, eu tô falando. Achei alguém que concorde comigo. E eu acabei fazendo, e depois eu parti para assessoria de imprensa e comunicação. Trabalhei com marketing também, mas fiquei mais tempo até em assessoria de imprensa e comunicação, mas sempre ligada à TV, porque a TV eu costumo brincar aqui que eu já sou ativo fixo da TV. Eu estou desde o início sempre fazendo trabalhos com a TV em paralelo, né, desde o início, desde quando era uma salinha bem pequenininha. E acabei fazendo várias coisas, e depois o último trabalho que eu fiz agora foi como editora de revista lá na Irlanda, em Dublin. Já a gente vai falar sobre isso. Então eu consegui enveredar por várias áreas, fazendo o que eu gosto, e graças a Deus me saiu muito bem. Sim. E você, Nicoline? É muito engraçado, né? A gente escutar os companheiros falando, e todo mundo passa por isso. Eu achei que era, achei que dava, achei que faria, e depois faz tudo diferente do que a gente pensou. É muito assim a comunicação. Eu fiz jornalismo por causa do rádio, né? Eu tive a oportunidade, eu cheguei em Taubaté, eu sou muito bom de data, sou meio chato para isso. Cheguei em Taubaté dia 3 de março de 95, dia 6 começou a faculdade, dia 18 de abril estreiei na Rádio Cacique fazendo um programa à tarde, de segunda a sexta, dá umas 3 da tarde, que eu trocava de horário com o nosso saudoso e querido Elcio Veloso, que faltou agora há pouco tempo, na virada do ano, dia 2, dá umas 3 da tarde fazer um programa. Então, e cheguei lá como? Não conhecia ninguém. Na minha sala, na primeira semana, eu já colei num grande comunicador chamado Herman Stipp, que está na Mix em São Paulo, né? Filho do Stipp Júnior, do Diário Taubaté, tem todo um pedigree, trabalhava na época na Difusora, na 99,
E ele ia com as camisas 99 FM, então já quando ele falou assim, você é do rádio? Pá, eu também trabalhava em rádio em São Manuel, pá, me arruma um emprego, preciso de um emprego. Porra, lá tem um monte de rádio, tinha a Cultura, que era da rede, a Difusora AM e a 99. Eu falei, não, eu sou de AM e tal. Não, peraí, vamos tentar, pá, mas tem a Cacique também, vai lá pedir emprego, pega o ônibus Alto São Pedro, tem um ponto na frente, sabe aquela coisa? Fui, precisavam de um locutor, fiz um teste, eu tinha feito 18 anos naquele mês de março. Fiz um teste e fui aprovado pelo saudoso Pio de Almeida e comecei a trabalhar. Beleza? Meses depois entrei na equipe do Lelis Martins, fui ser plantão esportivo, né? Trabalhava daí diretamente com o Elcio, com o Rogério, que está aí na Rádio Difusora, com o Lelis, que está firme aí. Acabei na época substituindo o Germán Drummond, outro grande narrador esportivo que eu vi. Trabalhava com o Sidney Barbosa, com o Tuti, com o Melo, com o Denizar começando, né, no rádio, né? E aí fui trabalhando. E aí pintou a oportunidade da televisão em 97, eu ia para o 3º ano da faculdade, entrei como estagiário, fiz os 2 por 4 ou 5 meses, a TV me chamou para ser contratado e fiquei na TV. E aí falei, nossa, então é isso mesmo. E era produtor, pauteiro, e comecei a sair para a rua, falava bem, né? Graças a Deus a gente falava bem já, então começa a fazer uma materinha aqui, ninguém queria fazer jogo de domingo à tarde, né? Aí ia eu, jogo, tô dentro, né? Quantas vezes narrei o jogo no rádio, muitas vezes eu fiz isso, na Cacique, terminava o jogo, chamava o plantão esportivo, Luciano Filho, entre outros que trabalharam comigo, entrava o plantão, falava, eu volto daqui a pouco, ele já sabia que eu precisava de uma meia hora, 40 minutos para descer no vestiário, fazer as sonoras para a TV, gravar as entrevistas com os jogadores, gravar a minha passagem. E aí o cinegrafista ia embora para a TV com o material, eu voltava para a cabine, participava do restante do programa esportivo, terminava aí, eu ia para a TV escrever a matéria para a TV no outro dia e deixar. Fiz isso muitas vezes. Não tinha vida social. E a coisa foi, não, trabalhava de segunda a segunda, sempre foi assim. Né? No jornalismo diário não tem jeito, mas não tem jeito. Jornalista. Não tem jeito, eu vejo uma molecada que reclama de dar plantão, reclama de trabalhar em feriado. Meu filho, seja bem-vindo, eu trabalho de domingo desde os 13 anos de idade. Lá em São Manuel eu já trabalhava de domingo. Então faz parte do show, da nossa profissão não tem essa. Né? O Bruno, que eu sei que trabalha muito mais no dia, a Audi, eu não lembro dela assim no dia, no jornalismo diário, mas ela conhece e sabe que quem está no jornalismo diário, como a gente está, eu e o Bruno hoje, não tem sábado, tem domingo, tem plantão. Ou você trabalha no Natal, ou você trabalha no Ano Novo. E assim é a vida do jornalista. Agora, a Audi foi muito feliz quando ela falou assim, a gente vai por prazer, né? A gente tem prazer de trabalhar. O dia que eu levantar às 5h40, 5h50 da manhã, que é a hora que eu levanto todo dia, segunda a sexta, e estiver injuriado porque eu tenho que ir trabalhar, como eu brinco, quem me conhece sabe disso, eu vou comprar uma banquinha e vender banana na Tamoios ou no Oswaldo Cruz. Né? Porque não tem jeito. É isso aí. É isso aí. Faz parte. Então, a gente já sabe que nos espera. Hoje, quem acompanhou os noticiários sabe que o governador esteve na região, que entregou a Tamoios. A Lady Murphy fez ter um acidente porque não tinha uma mureta, virou assunto nacional. Né? Então, assim, acontece. O jornalismo é isso. Você sai de casa cedo com uma ideia e durante o dia tudo muda. E a vida transforma, E a gente conta, às seus vezes, planos. outra história. Isso é muito legal. Vou pedir pro Paulinho soltar o próximo vídeo pra gente. A gente tá dando uma pausinha aqui e assistir o próximo vídeo. Eu converso a partir de agora com o comandante da Polícia Militar de Sergipe, Coronel Aelson Rezende Rocha. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Coronel, o que causa mais perplexidade, Sim. Foi divulgada hoje nova pesquisa Vox... Desculpe, espirrei. Sou um ser humano ainda. Eu trago agora para o meu dia a dia. O ser humano, para mim, é a coisa mais linda. Esse é Reinaldo Giacchellini, o Gianecchini, que pode ser chamado também de Reinaldo Gianecchini. Gracinha ela, boa sorte para a atleta. Você está assistindo o Jornal da Globo ao vivo de dentro do Estádio Olímpico de Londres. A Pira aqui ao meu lado, de dentro do Estádio Olímpico de Londres. Esse é o Jornal da Record para você. E olha, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. As notícias do Brasil daqui a pouco no Jornal Hoje, detalhes com Flávia Freire.
E a blusa, igual que eu tava vestida ontem, ó. A gente é na Mirante, promovida pela rádio Mirante FM. Que delícia! É a minha Bugman da Suzuki. Segura aí. Segura. Segura aí. Senta aqui, ó. Sem seguro não! Solta! Ela acelerou! É a Super Débora Coker. Não, volta lá. Não travou não. Pronto, a minha, da Débora Coker para você. A gente vai ter o VT daqui a pouquinho, ou talvez a gente veja no domingo seguinte. Vamos encerrar o programa então? Vamos dar boa noite para vocês? E um bom domingo? Vamos lá. Muito obrigado. Vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do Plano Piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que é que você acha desse desativo? Acho que tu tá engarrafando a parada aí. Bom, Helena, a gente tentou conversar com o pessoal aqui, mas... Senta, aqui, ó. Cruza a perna. Ai, meu saco! Ai, não dá. Ai. Brito! Tá falando sério? Eu acabei a família do Brito. Depois vai passar, é capaz de... Porra, pegou bem na bola, velho. Brito, me perdoa! Nossa, Brito! Pegou na bola. A gente viu aí algumas gafes, né, de alguns colegas jornalistas. Vamos ver com eles aqui se eles já cometeram algumas, se eles querem comentar, né? Começar aqui pelo Leandro. Bom, já cometeu eu não cometi, né? Porque como eu trabalhei mais na parte do impresso, acho que as únicas gafes que a gente comete é que a gente está fazendo às vezes 3 matérias de uma vez e a gente liga para um telefone, aí depois a gente liga para o telefone de uma outra matéria e pega o telefone de uma terceira matéria e acaba ligando para o telefone errado e você pensa que está falando com a pessoa de uma matéria, acaba falando outra completamente diferente. Quer dizer, isso é a gafe do impresso. Sim. É bem lógico de, às vezes, um erro de digitação ou outro, enfim, mas ao vivo assim não. Não, né? E você, Aldi? Sempre. Não, sempre. Quando você está num programa ao vivo, principalmente em TV, que corre o risco de você, ao vivo, cometer algum erro ou falar alguma palavra errada ou esquecer alguma coisa que você está falando, isso é mais comum. Mas eu acho que, como diz o Boris, eu ainda sou ser humano. Eu ainda sou um ser humano. Apesar das pessoas... Na TV é muito comum, principalmente quando você está fazendo um trabalho diário, sempre vai acontecer alguma coisa. E ou você, a arte do improviso, você tem que sempre estar disposto e levar no bom humor. Sim, eu acho que, sem dúvida. Então, quanto a isso, tem milhares de histórias para contar de gafes, mas eu consigo levar isso com bom humor. Tem que aprender, né? E você, Cláudio? Rapaz, porque você tem rádio, você tem TV. Tem um monte. Porque assim, só erra quem faz. Sim, lógico. Né? Exatamente. Eu parto desse pressuposto. Na televisão, no começo, quando eu estava na Band Vale, os jornais eram pré-gravados. Então, assim, o jornal que hoje vai ao ar 10 para 7, à noite ele seria gravado 6h20. A gente começava a gravar, muitas vezes estava gravando o último bloco, estava entrando o primeiro, era gravado ao vivo, que a gente fala, né? Se gravava direto, as matérias prontas,
não se parava. Então, era como se fosse ao vivo, só que estava gravando para exibir daqui meia hora. Depois eles se tornaram ao vivo. E aí, assim, tem, às vezes, uma gafe muito feia no gravado, você dava, guardava, a gente colocava gafes no final do ano e tal. Mas assim, erra, às vezes você pipoca numa palavra. Colou no primeiro, né? Que nem o primeiro vídeo que apareceu ali, o cara PPP, pipoca, acontece, né? Você vê uma coisa e lê outra. É engraçado, né? Porque a gente lê. Tudo que a gente, apresentador de televisão, está falando, a gente está lendo. Tem um equipamento chamado teleprompter, os companheiros aqui todos sabem disso, que vai passando, né? É um jogo de espelhos com o computador em frente à lente da câmera, você vai lendo, né? Então, olá, boa noite, o presidente da República, você está lendo. E às vezes você vê uma coisa e fala outra, isso é uma coisa assim, que depois você fala assim, você pega o vídeo e fala, como é que... Eu vi que era outra coisa, e você fala errado. Eu li aqui. Né? A cabeça, às vezes você é traído, isso acontece. Mas eu tenho uma gafe histórica aqui em Taubaté, narrando futebol. Sensacional. Aliás, tem uma tela aqui que o pessoal de casa não está vendo, né? Está escrito ali, o Tuti ligou, falou que está acompanhando e mandou um abraço para o Cláudio. O Tuti trabalhou comigo por muito tempo no rádio, um irmão, um abração, Porpeta, né? Que é o apelido dele na roda da granfinagem. Mas assim, ele não estava nesse jogo, estava eu, o Irani e o Miguel Cáter, todo mundo aí, firme e forte, a gente transmitindo um jogo de futebol. Eu pela Cacique e a Rádio Difusora estava transmitindo, se não me falha a memória, com o Elcio Veloso e com o Jorge Henrique, lá em cima, na cabine, em Caçapava. Um jogo da Copa Band Vale, por sinal. E eu, isso já faz uns 10, 12 anos, eu gritava gol, eu um cara empolgado, né? Bola subindo, desce, carrega a bola pela esquerda, bateu, era gol! Gol! Pai, eu fechava o olho, viajava 10 minutos, pá, gritando gol e tal. E nesse dia, o Miguel, que era o repórter de campo, não estava conectado, a gente não conseguia ter o contato com ele. Então eu estava transmitindo com o Irani ao meu lado, como está aqui a Audi, comentando. E na hora que eu gritei gol, o Irani desceu a cabeça para anotar na planilha e tal, papapá. O bandeirinha levantou, o goleiro rapidamente pegou a bola, jogou para o meio de campo, não foi gol, impedido. Eu voltei, papapá, não tinha repórter, e a Irani, saiu na frente o time fulano de tal, papapá, segue o jogo, 1-0 para fulano contra ciclano. E tava 0-0. E tava 0-0. Uns 5 minutos depois, o Luciano Filho, que era o plantão esportivo na época, Nicolini, pois não, Luciano! Olha, a informação que nos chega aqui no plantão é que o gol esteve impedido e o jogo estaria 0-0. Nós estamos tentando contato com o nosso repórter Miguel Cáter, papapá, aqui 1-0, pai, vamos embora! Eu vi o gol, não tô louco. Daí a pouco eu chamo o Irani, o Jorge Henrique do meu lado, assim, a cabine era que nem daqui no Bruno, assim, tá aberto, né? Ele me cutucou assim e falou assim, o gol foi impedido, cara. Você tá narrando 1-0, tá 0-0, cara. Bom, aí eu fiz aquele meia-culpa, né? E o Miguel lá embaixo, assim, ouvindo o retorno, não foi gol, né? E eu achando que ele não estava conseguindo falar, né? Enfim, eu narrei uns 8, 10 minutos, 1-0, um jogo que estava 0-0, depois o jogo voltou a ser 0-0. Essa é imortal minha aqui, pela Rádio Cacique, mas acontece, né? Só erra quem faz. Então, eu fico muito chateado quando eu vejo os caras pegarem uma gafe de um profissional e ficar replicando, olha o que o cara fez. Todo mundo erra. Sim. Entendeu? Outro dia a Patrícia Poeta deu boa noite e levantou assim. Eu tô no ar, volta. Jornal Nacional. Jornal da Band tem erro. O Band Cidade tem erro. A Vanguarda tem erro. A Record tem erro. O Vale escreve besteira, escreve. Besteira. Meu amigo Helso me diz como escreve, todo mundo erra. Então, assim, acontece, só erra quem faz, mas gafes, eu tenho uma meia dúzia de história para contar. Aproveitando aqui, Nicolini, qual que é a diferença de trabalhar aqui no interior? É diferente de jornalismo no interior e na capital? E o piso salarial muda? Muda, o dinheiro muda. Bastante, né? Por sinal, bastante. Talvez seja a maior diferença, porque o jornalismo é jornalismo em todo lugar. Em todo lugar.
Eu tive a oportunidade, na época da reportagem, cobrir férias em São Paulo em 2001, fiquei 3 meses na Bandeirantes em São Paulo. Em 2003, quando eu estava na Globo, fiz matéria para o Globo Esporte, fiz matéria para o Jornal Hoje e tal. Fiz plantões de final de semana na Globo, na Berrine, matéria para o Bom Dia São Paulo, para o Bom Dia Brasil. Jornalismo é jornalismo. O vulto da história é diferente, né? Aqui você cobre, às vezes, um vereador que está sendo uma CPI, pode ser cassado e tal. Você está em Brasília, é um senador, é um deputado federal, o peso é outro. Agora, a notícia é a notícia. Então, isso que muda. E o salário, né? Nos grandes centros, até o piso da nossa categoria é diferente. Cidades até 80 mil habitantes é um piso, de 80 a acho que é 200 mil é outro, acima de 200 é outro, capitais é outro. Então, mas aí também até a regulamentação da profissão. O Bruno, você se formou agora há pouco tempo. 2010, né? A Alva se formou em 2006. 2006 e o Nicolini em 98. Tiozão. Por aqui já faz a soma e já vê a idade das crianças. Tiozão. Né? Mas vamos lá. Vocês, né, na época que vocês se formaram, vocês se empenharam, né, entraram na faculdade, lutaram para ter o famoso MTB, né, o registro profissional de vocês. Hoje em dia, para qualquer pessoa ter um MTB é muito fácil. Hoje em dia, então, todo mundo pode ser um jornalista, basta ir lá tirar o MTB. Né, que gerou tanto uma polêmica, né, do diploma. Vocês são formados hoje. Hoje em dia, para ter um MTB, o registro não é necessário ter faculdade. O que vocês têm a falar sobre isso? Mas eu acho que para trabalhar na área você precisa de um estágio. Para ter um estágio você precisa estar na faculdade. Sim. Né? Porque eu entrei no Vale como estagiário em 2010, outubro. Foi falar em datas, 4 de outubro de 2010. E eu entrei porque eu estava na faculdade. Enfim, para você conseguir um emprego, para você conseguir se firmar depois, trabalhar, você precisa primeiro conseguir o estágio. Para conseguir o estágio você precisa da faculdade. Então, esse negócio de que, porque agora não precisa qualquer um, pode, não é bem por aí. Né? Não é por aí que a história acontece de você ter textos optativos, ou até mesmo, sei lá, como hoje acontece de muitos ex-jogadores também comentarem futebol, né? Não precisar passar pelos bancos da faculdade, isso acontece, mas já acontecia antes, né? Então, esse negócio do MTV para mim não mudou tanto. Na década de 70, o Leônidas da Silva era comentarista da Rádio Jovem Pan. Nossa profissão é regulamentada em 79. Então, assim, essa história de ex-atleta eu acho que é válido. Uhum. Agora, eu particularmente sou totalmente contra tirar o MTB porque Deus quis. Uhum. Eu sou totalmente legalista. Não é porque eu fiz 4 anos de faculdade, não. Todo mundo aqui fez. Né? Não é por causa disso. Bom, primeiro que você não vai aprender a ser jornalista de um dia para o outro na faculdade, só. Não vai. Ou você tem o dom para ser assessor de imprensa, ou para escrever em jornal, ou para escrever, ou para falar na televisão, no rádio. Ou você tem o dom, você não serve. Não adianta. Pode estudar 20 anos que você vai ser meia boca. Tem. É um monte. E tem um monte de cara que eu respeito muito, que não tem faculdade. Então, assim, mas por causa disso qualquer um pode tirar MTB? Não, a lei do MTB foi uma lei política, para muito assessor tirar o MTB, vai entrar em esquema. Tudo bem. Por quê? Porque na prática, para mim, tem um monte de jornalista que não é jornalista formado diplomado e que é muito mais jornalista que um monte de jornalista formado diplomado. Mas tem que ter uma regra. Se você tem talento, você vai fazer os 4 anos da faculdade e vai estar bem. Se você não tem talento, você pode fazer 20 anos de faculdade, pode conseguir um MTB do jeito que você quiser, você não vai estar bem. Ainda mais do jeito que está concorrida a nossa profissão. Então, assim, para mim isso é muito claro, mas eu sou totalmente favorável ao diploma. Sim, eu parto do princípio que para qualquer coisa que você tem, se você quer trabalhar, se você vai exercer uma profissão, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Eu não posso receitar um remédio sem ter um conhecimento médico. Eu não posso, não é porque eu sei cozinhar, que por sinal não sei mesmo cozinhar, não é porque eu sei cozinhar que eu vou ser uma chefe de cozinha. Então, eu parto do princípio que para você trabalhar com alguma coisa, você tem que ter um prévio conhecimento.
E para um prévio conhecimento você tem que ter algum estudo teórico para fazer isso. Sim. Tem muita gente que vai estudar, vai fazer 4 anos de faculdade e não vai trabalhar na área. Tem um diploma guardado na gaveta. Ah, tá cheio. E vai ter muita gente que começou a trabalhar muito antes, né? Como você mesmo falou, que já trabalhou em rádio antes até de entrar na faculdade. Sim. E tem muita gente que já entrou em rádio e que vai trabalhar e que faz muito bem o que faz e sabe fazer o que faz sem ter um diploma. Mas eu parto do princípio que você tem que ter um conhecimento. Independente se você tem um diploma ou não, mas com diploma, aquilo é comprovado, você consegue ter muito mais oportunidades. Hoje em dia é muito mais fácil você estar estudando e conseguir um estágio e ir trabalhando, estudando. Então, eu sou muito a favor disso. Eu acho que realmente a questão é muito mais política, né? Essa coisa de aprovação do MTB não sem você ter obrigatório. É muito mais político, sim. Mas eu parto do princípio que você tem que ter um conhecimento, que você tem que ter um estudo. Então, para fazer uma faculdade de jornalismo, e jornalismo é uma profissão é tão difícil, né? A gente viu aquele primeiro vídeo explicando, parece que na teoria é tudo muito fácil, né? É lindo, nossa, olha só. O que é quando, onde, como, porquê? Nossa, se eu sei tudo isso, eu sou uma jornalista. Tipo, vamos lá, né? Mas Pau na mula. Não é assim que funciona. Você carrega uma responsabilidade muito grande, né? Você pode falar uma besteirinha, você pode gaguejar na hora, né? Se atropelar nas palavras. São coisas que acontecem, mas você não pode errar e comprometer uma informação, a vida de uma pessoa. Errar um gol, tudo bem. É um gol. É um gol apenas, mas você tem uma profissão que é muito séria. Você está mexendo... É área de humanas. Quando você mexe com um ser humano, a coisa pode ser muito simples e pode ser muito complicada. Então, eu parto do princípio que sim, você tem que ter um diploma, você tem que estudar, mas não é bem assim que funciona a coisa, né? Quero mandar um abraço pro Clemente lá da Estiva, ele está gostando muito da abordagem do tema e parabeniza o Marcos e os convidados. Abraços e saudades do Cláudio Nicolini. Ah, lá do campo do 1º de maio, né? Quanto jogo naquele campo com bomba, turma do Bambuzal, lá é maravilhoso. Aliás, um abraço para a turma da Estiva, um pessoal que eu gosto demais. Aliás, fiz futebol amador aqui uns 5, 6 anos em Taubaté, morro de saudade. Lá em tudo quanto é campo. Campo do Urupês, Campo do Panema, Campo do Estiva, Casa do Menor, Fazendinha, CTI. Ixi, Maria, coisa boa demais. O futebol amador aqui é muito gostoso, muito forte, aliás. Eu acho que as histórias mais divertidas é de futebol amador, não vem? Tem um monte. Aí o Tuti que está assistindo a gente lembra do monte. Aliás, vou fazer aqui um registro, a minha saudade ao Marquinhos, que faleceu há poucos dias em Pinda. Ele tinha uma escolinha de futsal, irmão do Gel. Transmiti muito jogo do Marquinhos do Gel no 15 de novembro no Chavariz, muito jogo. E infelizmente um câncer levou ele aos 45 anos, uma nota triste. Fica aqui o meu registro e meus sentimentos à família. Sim. Paulinho, vamos assistir o próximo vídeo. Esse próximo vídeo vai mostrar aí uma reportagem que a TV Grande Vale do Nicolini veio aqui na TV Cidade gravar a respeito do pontão de cultura. Acho que foi sobre o ponto de cultura aqui da TV, que é um ponto de cultura. E também mostrando, se você que está gostando do bate-papo, você que quer se formar em um jornalista, vem aqui com a gente, vem aprender, vem conversar com a Cláudia Mello, com o Jefferson, vem aprender aí um futuro que com certeza será muito brilhante. Eu gosto dessa profissão, vocês vão ver no vídeo, passo no vídeo também, vocês vão ver como eu estou totalmente diferente. Vamos lá, Paulinho. Uma TV comunitária de Taubaté oferece um curso para a produção de documentários e, o melhor, de forma gratuita. O local é um ponto de cultura e a direção afirma que a procura é grande por conta da curiosidade dos participantes. Marcos tinha 14 anos quando se interessou por trabalhos em vídeo. Hoje, aos 17, ele não só apresenta um programa semanal em uma TV comunitária, como também faz todo o trabalho de pré e pós-produção. Meu programa, eu sou apresentador, sou câmera, caço pauta, ajudo a produção, faço um monte de coisas, né, para poder levar um programa legal, um programa dinâmico, que é um programa voltado aos jovens,
programa que é voltado a pessoas da minha idade, né? Então, com 17 anos, tem que levar o que o público da minha idade tem interesse. Então, aí eu saio correndo, tem vezes que eu chego na Cláudia, pelo amor de Deus, me ajuda. Que tem hora que não consigo até fazer as coisas, porque é muita coisa e todo mundo na TV tem cada um tem o seu serviço. Então, cada um faz alguma coisa. Então, eu quero fazer, eles me deram a oportunidade, agradeço até essa oportunidade, mas aí eu tenho que correr atrás para poder fazer um programa legal. Marcos é um dos alunos formados pelo projeto Fábrica de Documentários. O trabalho é feito por uma TV comunitária de Taubaté há 3 anos e oferece gratuitamente cursos para cinegrafista, edição e roteiro. A gente faz uma pré-entrevista para saber que foco que a gente vai dar também, porque tem que ser o foco da pessoa. Então, grupos que têm interesse em aprender para trabalhar com casamentos, aniversários e tal, a gente dá um foco. Quem já tem interesse de ir para a área da comunicação é outro foco. Então, a gente procura fazer uma pré-entrevista para poder direcionar a oficina. Atualmente, o projeto atende 50 alunos na sede da TV comunitária, mas o trabalho já foi levado para outras cidades da região. 2012 é o 3º ano, né? E como nós somos pontão de cultura, o nosso projeto Fábrica de Documentários, nele está incluso como contrapartida a capacitação dos outros pontos. Então, vou dar um exemplo do que a gente fez em Piquete. Era um ponto de cultura de jongo, né? E eles tem uma longa história já no jongo, uma cultura popular já passada de bisavô para bisneto, né? E eles não tinham nada documentado, porque eles não sabiam como fazer. Então, como eles ganharam também o projeto do Ponto de Cultura e lá prevê um kit multimídia, eles compraram equipamentos, mas não sabiam usar. Onde nós entramos para dar capacitação de como usar a iluminação, câmera filmadora, as plataformas de edição. Com apenas 16 anos, Rodrigo já conhece os segredos da edição, tanto que hoje presta serviços a terceiros e à TV comunitária. Agora, já faz planos para abrir a própria produtora. Aperfeiçoar mais os conhecimentos e futuramente abrir uma promotora com meu pai e com meu irmão, que como a gente já... Meu pai é repórter, meu irmão é câmera, então só falta o equipamento e abrir. Boa sorte. Então tá aí, se você quer participar, né, aqui da família TV Cidade, vocês podem vir aqui na Vila São Carlos, aqui na TV Cidade, na Rua do Marcão Lanches, aqui perto do Chibata Hipermercado, entrar em contato no 3624-8656, falar com a Cláudia, com o Jefferson. A gente está de portas abertas aí para vocês. Vamos continuar aqui, a gente vai falar de um assunto agora, ética profissional, o jornalista. Para o jornalista, a ética profissional, Bruno. Eu acho que não é nem a profissional, né? Não só a profissional, né? O sujeito tem que ser ético na vida, né? Sim. E isso, para o jornalista, é muito importante, porque às vezes o nego vem querer agradar, dá um presente, não sei o quê. Aconteceu recentemente comigo, né? Tem um caso aí, enfim, um advogado veio, leva um livro aí e tal, não sei o quê, blá. E, enfim, você tem que se desvencilhar, você tem que focar única e exclusivamente na verdade e na informação que você vai passar para quem está lendo, para quem está vendo, enfim. Mas a ética parte do princípio de você ser ético na vida, né? Acho que aí já é meio, não caminho andado, mas já é um passo super importante. Aldi, hoje em dia, o jornalismo ele é 100% verdade? Nem sempre. Eu acho que o jornalismo em si, ele tem que trabalhar com a verdade, mas você pode abordar ele de outras formas. Embora o jornalismo tenha que ser sempre verdade, você pode abordar ele para uma verdade sua ou não. Como disse no vídeo, o jornalista ele tem que ser, ele é subjetivo, ele tem que estar sempre um olhar terceirizado, ele tem que ser o meio, ele tem que ser o campo. É muito difícil você falar em verdade absoluta, até porque essa verdade absoluta não existe. Se eu estou entrevistando uma pessoa, ela vai falar a versão dela. Se cada um de nós aqui escrever o mesmo acidente que acontecer aqui na frente, cada um vai escrever de um jeito. Sim. Todo mundo está falando verdade. É um fato, mas cada um com seu olhar, por isso é muito subjetivo. Mas
se você... A verdade, ela tem que ser a base, ela tem que ser o principal. Mas o olhar subjetivo sempre vai ter, porque nós somos humanos. Então. Sim. Nicolini, quais são as amarras do jornalismo? O que atrapalha o jornalista de escrever uma matéria ou de apresentar uma matéria? Rapaz, falar assim que atrapalha, o que atrapalha? Hoje em dia, você fazer jornalismo, você tem que gostar muito porque você ganha pouco, né? Principalmente no começo de carreira. Então, preciso estar firme no propósito. A falta de estrutura, às vezes, atrapalha você fazer o que você gostaria de fazer. O Bruno falou aqui, às vezes a gente liga para um cara pensando que é outro, que está fazendo 4, 5 pautas por dia, né? Era para fazer 2. Então, isso atrapalha. Agora, falar assim, que tem alguma coisa que atrapalha, jornalista não tem barreira não, mas quando ele quer, como diria um chefe meu em São Paulo, que já não está mais na Band, o homem entra até em banheiro feminino. Então, assim, o que atrapalha, o que amarra, você tem que lidar com a falta de estrutura que às vezes tem, você tem que lidar com a pressão que às vezes tem, porque tem pressão, tem pressão, desde o advogado que dá um presentinho pro Bruno, como ele está dizendo aqui, até o poder público que às vezes vem, fala, pô, você falou mentira. Não, mas não falei. Não, mas tá aqui. Então, tem tudo isso, mas eu acho que não dá para amarrar o jornalismo, não. No dia que amarrar o jornalismo, vira ditadura, né? E a gente vai voltar a escrever os Lusíadas nos primeiros cadernos dos jornais, como Estadão nos anos 70. Jornalismo versus publicidade e propaganda. Quem está ganhando a queda de braço dentro dos veículos de comunicação? Para mim não tem queda de braço. Nenhuma. Eu só faço o jornal que eu apresento, o Band Cidade, segunda edição, que a gente viu uma reportagem em 2012. Eu continuo nesse Band Cidade, segunda edição. Porque tem uma publicidade que entra no break, paga o meu salário, o salário do repórter, o salário do cinegrafista, o salário do diretor de televisão. Agora, não é porque a prefeitura XYZ anuncia no jornal e ela tem que anunciar para a população saber o serviço que ela está oferecendo, que eu vou ter que falar bem da prefeitura. Tem coisa boa, a gente fala bem, e se tem problema, a gente mostra o problema. Então, assim, a gente sabe, emissoras pequenas, emissoras menores, o interior, nas cidades cada vez menores, existe uma dependência do poder público, existe uma pressão, a verba pública representa um percentual maior do que deveria do faturamento da emissora, então existe uma certa complacência. Agora, falar que o cara pagou, não fala mal do cara, não dá para acreditar nisso no jornalismo que eu exercito. Eu e os companheiros aqui acredito também. Falar agora aqui, brasileiros são homenageados na Europa, saiu no Diário de Taubaté, né? A nossa companheira aí, jornalista Aldi Coelho, ela e o marido dela, o Fábio Teberg, foram para a Irlanda. Como é o nome da cidade mesmo? Dublin. Eu falei Dublin. Dublin. Aí já me corrigiu, não, Nicolini, o Bruno lá fora já me corrigiu. Dublin, como é? Dublin, tá certo? Dublin, tá certo. Para inglês eu sou péssimo. Mas vamos lá, ela... mas tem um whisky bom lá. O Jameson, ótimo. Eu não sou muito chegada no whisky. Entendi. Veio na mala. O máximo que eu conheço da Irlanda é o whisky. Veio na mala, só pra adiantar. Viu? Vamos na casa dela depois. Depois do programa. Aí ela e o marido dela foram lá para estudar, fazer um intercâmbio, estudar inglês, né? Aí ela conseguiu um trabalho lá em junho, né? Isso. Em junho ela conseguiu um trabalho lá na revista Brasil. E ela começou lá começou como subeditora, depois passou a ser editora oficial, que seria uma editora-chefe, é isso? Isso. Da revista, quem acompanha o Diário de Taubaté vai ver lá na matéria que saiu da nossa amiga aqui, Miriam Ferreira, saiu em evidência. Esse aqui é o marido dela, tá aqui ela entrevistando Esse é o presidente do Sindicato dos Jornalistas. Você participou de uma conferência lá, né? Isso, teve um congresso
da Federação Internacional dos Jornalistas, foi sediada em Dublin, e eu tive o prazer de fazer a cobertura desse evento para a revista IE e também para o site de comunicação. E foi muito interessante porque a gente tem a nossa visão do jornalismo no Brasil, até mais centralizado, até mais enraizado aqui em Taubaté. E lá você vê que as questões, as nossas dúvidas e as dificuldades na profissão de jornalistas é a mesma em qualquer lugar do mundo até. Então, as questões trabalhistas e as dificuldades e os perigos até dessa profissão foram muito debatidos nesse congresso. Aí nessa oportunidade eu fiz uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo e também com a secretária-geral da Federação Internacional dos Jornalistas, que é uma brasileira também, a Elizabeth Costa. E a gente fez essa matéria com eles e foi muito interessante. Tá em vídeo também pelo site da IA Brasil e em revista. Tá, então veio fresquinha aí da Irlanda. Essa matéria eu vi hoje mesmo, até eu não sabia que tinha saído essa matéria. Eu cheguei aqui na TV hoje, a Miriam me mostrou. Fiquei muito feliz de ter esse destaque também. E vou falar para vocês também acompanhar agora o jornal Matéria Prima. Estou escrevendo artigos lá, comecei na semana do dia 17, já estou escrevendo o segundo artigo, começamos falando sobre Copa, aí continuamos falando sobre Copa, sobre o ano tumultuado que vai ser, 2014, um ano corrido para os jornalistas, então nem se fale, mas acompanha a gente lá no jornal Matéria Prima, a gente está começando lá, mas vai ficar legal os assuntos daqui para frente. Já começou bom, vai melhorar mais ainda. E para encerrar o programa, vou fazer uma pergunta para os três. O que traz a satisfação ainda na profissão de jornalista? Acho que você encontrar histórias boas, assim, não é nem histórias boas de personagem e tal, também. Mas eu fico muito feliz assim quando eu consigo fazer matérias importantes. Acho que isso dá uma satisfação para mim como profissional, principalmente. Você gosta que o Nicolini falou de não ter feriado, não ter não sei o que e tal. 2011, 2012 principalmente. 2012 eu trabalhei no meu aniversário, eu passei o dia no Pinheirinho, no meu aniversário. Que beleza. Então, assim, para mim foi importante. Eu acho que eu ganhei como presente de aniversário experiência ali, né? Então acho que essas... Você fez aniversário essa semana, Bruno? Eu fiz na segunda-feira. Foi no dia 20. Fez 2 anos de Pinheirinho agora, pô. Pois é, e no dia 22 o Pinheirinho caiu, enfim. Mas, pô, foi importantíssimo pra mim. E pegar histórias importantes, né? Essa semana a gente foi na comunidade Menino Jesus, a gente foi conversar com ex-moradores do Pinheirinho que estavam lá, a gente até fez um vídeo para a TV O Vale, de um senhor que, enfim, a principal dor e perda dele foi um gato que ele perdeu, não foi nem a casa, a vida dele eram os bichos de estimação, e ele perdeu um gato e ficou muito sentido com aquilo. Então, quer dizer, isso dá uma satisfação muito grande, de você encontrar histórias boas. Audi? Bom, a satisfação com o jornalismo é uma satisfação de poder ajudar outras pessoas. Eu acho que faz parte da nossa função, além de informar, também ajudar as pessoas. Isso eu tive o prazer de fazer com a revista IE, que foi uma revista com público segmentado, que eram os estudantes brasileiros na Irlanda, tanto os que estavam lá, para os que estavam indo para a Irlanda. Tem muitos, principalmente aqui do Vale, tive a oportunidade de encontrar com várias pessoas aqui do Vale. E serviço como um guia também, como um instrumento de informação. A pessoa ela precisa se munir de informações antes de chegar num país estrangeiro, né? Saber das dificuldades e do que tem de bom e o que tem de ruim e de como encarar isso. Mas você tem que ter esse canal de informação, esse canal é um meio de comunicação, e eu acho que você estando nesse meio de comunicação, você leva informação, e tem muita gente que fala, informação, hoje em dia, informação é o poder. Sim. Então, eu acho que se você usar esse poder para ajudar outras pessoas, a sua satisfação, você se completa com isso. Aí você se satisfaz em fazer o seu trabalho e a outra pessoa fica satisfeita com o trabalho que você está exercendo. Nicolini. A satisfação é você contar histórias.
O jornalismo é feito de contar histórias. Existem regras para você contar histórias. Formato. Na TV você conta de um jeito, no rádio você conta de outro, no impresso você conta de outro, na internet você conta com outro lead, com outro começo de matéria. Né? Mas é contar história. Então, aí eu tô com eles, assim, boas histórias. Né? Isso é muito prazeroso. Você desvendar, você informar, você trabalhar com a verdade dos fatos. Sim. Né? E aí é você trabalhar o teu texto, e não tem coisa mais gostosa que você não importa separar, aí não importa a mídia, você escrever um texto gostoso, que você vê o resultado, você fala assim, vou dormir feliz. Isso é o mais gostoso. Tá certo, esse daí foi o nosso tema de hoje, jornalismo, uma profissão aí que, se deixar, a gente passa o dia aqui debatendo sobre esse assunto. Para você que aí está na dúvida, né, em qual profissão exercer, tá em jornalismo. Para mim, é a melhor faculdade que existe, mas para outros com certeza não, às vezes tem muita dor de cabeça. Mas essa é uma sugestão do programa Vida em Pauta para você. Quero agradecer a presença do Bruno Castilho. Bruno Castilho a gente até brinca que é primo, que tem o mesmo sobrenome. A Aldi Coelho e Cláudio Nicolini, né, pela presença aqui no programa. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, o tempo de vocês. Agradecer o Vale lá por ter liberado o Bruno, a TV Band Vale por ter liberado o Nicolini para o nosso programa. Então esse foi o tema dessa sexta-feira. A gente volta na sexta-feira que vem, se Deus quiser. Até sexta. Tchau. Eu converso a partir de agora com o comandante da Polícia Militar de Sergipe, Coronel Aelson Rezende Rocha. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Coronel, o que causa mais perplexidade, Sim. Foi divulgada hoje nova pesquisa Vox... Desculpe, espirrei. Sou um ser humano ainda. Eu trago agora para o meu dia a dia, eu quero... O ser humano, para mim, é a coisa mais linda. Esse é Reinaldo Giacchellini, o Gianecchini, que pode ser chamado também de Reinaldo Gianecchini. Gracinha, ela. Boa sorte para a atleta. Você está assistindo o Jornal da Globo ao vivo de dentro do Estádio Olímpico de Londres. A Pira aqui ao meu lado, de dentro do Estádio Olímpico de Londres. Esse é o Jornal da Record para você. E olha... Mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. As notícias do Brasil daqui a pouco no Jornal Hoje, os detalhes com Flávia Freire. Gato. E a blusa, igual que eu tava vestida ontem, ó. A gente é na Mirante, promovida pela rádio Mirante FM. Que delícia! É a minha Bugman da Suzuki. Segura aí. Senta aqui, ó. Segura não, solta. Ela acelerou. É a super Débora Coker. A gente teve um probleminha aqui, não podemos mostrar então a reportagem agora da Débora Coker para você. A gente vai ter o VT daqui a pouquinho, ou talvez a gente veja no domingo seguinte. Vamos encerrar o programa então? Vamos dar boa noite para vocês e um bom domingo? Vamos lá. Muito obrigado. Vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do Plano Piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que é que você acha desse desativo? Acho que tu tá engarrafando a parada aí. Bom, Helena, a gente tentou conversar com o pessoal aqui, mas... Senta agora, aqui ó. Cruza a perna. Cruza a perna. Ai, meu saco. Ai, não dá. Ai. Brito! Tá falando sério? Eu quebrei a família do Brito.
vai passar, é capaz de passar. Porra, pegou bem na bola, velho. Brito, me perdoa! Nossa, Brito! Pegou na bola.